2 anos atrás, meus amigos e eu resolvemos transformar um Solval SV08 em uma máquina monstruosa de 7 ferramentas, algo que o dinheiro não compraria. E então, bem quando estávamos prestes a terminar, a Solval anunciou seu próprio trocador de 7 ferramentas à venda por apenas $1.200. Então, valeu a pena? E mais importante, quando você deve construir por conta própria em vez de simplesmente pedir um e esperar a caixa chegar? Fique até o final também, porque a resposta pode te surpreender. Vamos lá! Como toda boa aventura, este projeto só foi possível graças ao trabalho e engenhosidade de uma equipe de craques. Como minha mãe me criou direito, começo agradecendo de coração a todos que ajudaram a tornar este projeto possível. Após os agradecimentos, vou atualizar rapidamente sobre o que foi preciso para colocar a máquina em funcionamento. Na última conversa, tínhamos 2 cabeças de ferramenta acoplando e imprimindo, mas tudo estava bem instável. Desde então, tivemos que mais uma vez redesenhar e reimprimir todas as estações de acoplamento, desta vez com um sulco profundo. Isso proporciona mais espaço entre as correias e as placas de circuito, tornando o carregamento e descarregamento das ferramentas bem mais confiável. Desde então, tem sido um ciclo sem fim de corrigir falhas de comunicação nas cabeças de ferramenta, termistores defeituosos e travamentos com erro timer too close. E então, calibração após calibração, que como você provavelmente percebeu, ainda há muito mais calibração a ser feita. Mas vocês já viram sofrimento mais do que suficiente ao longo desta série. Então vamos em frente e pular direto para o momento tão aguardado, a impressora em ação. Desculpa, pessoal, mas depois de 1 ou 2 impressões, as coisas começaram a quebrar, como era esperado. O shuttle impresso em 3D basicamente se despedaçou quando tentamos imprimir as linhas de priming na frente da mesa, porque os cabos não eram longos o suficiente. Quando tentamos consertar e depois substituir, nada ficou alinhado corretamente, possivelmente devido a um erro no design do fim de curso do eixo X. Em resumo, tem sido uma continuação de um verdadeiro pesadelo. Como se a impressora percebesse que estávamos próximos e preferisse se autodestruir a cruzar a linha de chegada. Receberei peças usinadas em CNC da LDO Motores para substituir o shuttle, mas só chegarão após o lançamento deste vídeo. Por isso, vamos continuar por enquanto. E espero que até o final eu tenha ainda mais imagens disso imprimindo. Porém, para ser honesto, todos já estamos exaustos e prontos para jogar isso fora. Pelo menos conseguimos imprimir isso uma vez. Mas agora, a pergunta que não quer calar. Valeu a pena? Bem, como toda pergunta que vale a pena ser feita, a resposta é depende. Nesse caso, depende do seu ponto de vista. Veja, eu realmente acho que ainda existem vários bons motivos para embarcar em um projeto como esse. E vamos falar sobre eles em 1 minuto. Mas antes, vamos falar sobre alguns motivos muito ruins. O primeiro é economizar dinheiro.
Não me entenda mal, até pouco tempo, como Michael Lewis do Teaching Tech mostrou, era possível economizar bastante montando seu próprio trocador de ferramentas com cabeças pré-montadas e peças 3D, mas tudo isso mudou bem rápido, especialmente agora que a Solval começou a comercializar o M1D, o próprio trocador de ferramentas IDEX com 7 cabeças de ferramenta deles. Por apenas $40 a mais do que teria custado para o Micon construir uma versão de 2 cabeças baseada no SVO8, e isso sem contar o valor do seu tempo e trabalho. Essa é a opção mais acessível. Se você optar por investir em cabeçotes de ferramenta personalizados, hot ends aprimorados, extrusores customizados e similares, pode facilmente gastar o dobro do valor de um produto pronto na loja, sem considerar o trabalho envolvido. Só que não é uma comparação justa, certo? Com todas essas peças personalizadas dos melhores fabricantes, minha máquina deve superar um trocador de ferramentas mais barato, produzido em massa e pronto para uso, certo? Na verdade, não tenho certeza. Após 6 meses ajustando meu sistema DIYs, ainda não confio que um mecanismo de troca feito com peças 3D impressas que são imperfeitas possa ser tão confiável quanto um usinado em CNC e produzido em massa. Talvez, mas não tenho certeza. Embora, para ser completamente justo, desde que começamos este projeto, fabricantes conhecidos e respeitáveis como LDO Motors e Fizik lançaram versões usinadas em CNC dessas peças, e eu não tenho dúvida de que isso vai tornar as coisas muito mais confiáveis e muito mais duráveis do que a versão impressa em 3D. Então leve isso em consideração. Além disso, no que diz respeito à velocidade de troca de ferramentas, obviamente vai ser mais rápido trocar as ferramentas. Em uma impressora que foi projetada desde o início para acomodar 7 delas, em vez de uma impressora que precisa se adaptar para acomodá-las e trocar as ferramentas na parte de cima. E quanto ao desempenho? Como taxas de fluxo maiores, melhor manuseio de materiais flexíveis, resfriamento aprimorado, temperaturas mais altas, entre outros. Bem, eu ainda não testei a M1D para poder comparar, mas além disso, a Solval confirmou que vai abrir o projeto de hardware da M1D, e isso significa que será fácil atualizar e modificar como você quiser, assim como aconteceu com essa impressora. Na verdade, tenho certeza de que já existem muitos designers por aí trabalhando em projetos de cabeçotes de ferramentas aprimorados, tanto para componentes originais quanto para componentes de terceiros. Então, se você pensar bem, com a quantidade de dinheiro que você realmente está economizando por não precisar adquirir todos os diferentes componentes individualmente. No varejo, você poderia tratar até mesmo o M1D comprado na loja como uma plataforma para upgrades e modificações, e chegar aos mesmos ou melhores resultados sem precisar construir todo o resto do zero. O que nos leva para o lado do software. Parece que todos os dias nos últimos meses surgem novas discussões sobre legislações que visam controlar o que você pode ou não pode imprimir em 3D. Sem falar que alguns fabricantes estão restringindo ainda mais seus ecossistemas e dizendo como você pode usar seu hardware. Então, para muitas pessoas, construir sua própria impressora 3D é uma forma de garantir que você continuará tendo controle total sobre ela e que poderá rodar qualquer firmware ou software de código aberto que escolher. Ainda assim, isso já não é mais uma vitória clara para o faça você mesmo. Hoje em dia, já existem vários trocadores de ferramentas de código aberto no mercado, e o M1D, na verdade, não vai ser diferente. Não precisa de nuvem, nada impede você de atualizar a máquina no seu próprio Clipper principal. Então, bem simples e direto, não é? Você não economiza, não terá desempenho muito melhor e não ganha mais liberdade ou controle. Construir seu próprio trocador de ferramentas está completamente ultrapassado, certo? Bem, não tão rápido, pois, do meu ponto de vista, ainda há ótimos motivos para construir você mesmo. O primeiro, e na verdade provavelmente o maior deles, vai ser que você tem requisitos especiais. Veja, o M1D e qualquer trocador de ferramentas para consumidores dependem do volume. Para tornar essas máquinas acessíveis e alcançar escala, as marcas devem torná-las atraentes para o máximo de consumidores comuns. E convenhamos, no cenário atual da impressão 3D para consumidores, isso significa, realisticamente, produzir rapidamente lindas impressões multicoloridas em PLA e PETG. Eu duvido que a versão fechada dessa impressora ou qualquer trocador de ferramentas comercial consiga lidar com ABS, nylon ou policarbonato. Não, de forma alguma. Mas se você está falando de algo que foge mais de um desvio padrão do caso de uso normal do consumidor, então talvez elas simplesmente não sejam ideais para isso. Eu, por exemplo, durante o processo dessa montagem, decidi atualizar minha SVO8 para usar componentes usinados em CNC em todas as diferentes perfis.
Adicionei ventiladores potentes nas placas de cada ferramenta, prevendo instalar uma câmara potente alimentada por corrente alternada. Aquecedor que permitirá imprimir materiais de altas temperaturas. Agora, para o usuário comum, essas melhorias aumentariam desnecessariamente o custo da máquina e afastariam mais pessoas. Há um fator de segurança na câmara aquecida por corrente alternada, tornando improvável que impressoras de baixo custo tenham esse recurso. E quanto a materiais flexíveis? Embora eu não tenha dúvidas de que a M1D terá um desempenho decente ao imprimir seus TPUs 9085 e talvez até 88, eu duvido disso. Ela foi feita para usar filamentos tão macios quanto 70A, já que a maioria das minhas impressoras 3D não suporta esse material. Mas é exatamente por isso que Nadir, Jacques e eu escolhemos construir 2 das minhas 7 cabeças de ferramenta com o lendário extrusor Bondtech LGX em vez do típico BNG. E esses casos nem são tão extremos. Quero dizer, e se você só precisar de 8 cabeças de ferramenta ou um volume de construção de 500 milímetros cúbicos, e se você precisar de um rotend de 450 graus Celsius ou engrenagens de extrusora com DLC, permitindo imprimir centenas de quilos de filamentos ultra abrasivos antes da substituição, talvez você não precise, mas para quem precisa, construir um trocador de ferramentas personalizado ainda sai muito mais barato que as máquinas industriais mais acessíveis. Isso me leva ao segundo bom motivo para construir um trocador de ferramentas, que é a inovação e ultrapassar os limites. No Formnext passado, ao lançar o Index, perguntei ao engenheiro da Bondtech, Olaf Ogland, se haviam acabado com o trocador de ferramentas. Sua resposta me surpreendeu. Espero que não. E isso porque, como sempre foi o caso com a impressão 3D para consumidores, a inovação futura depende muito de pessoas como você e eu, bem, provavelmente não eu, mexendo em suas garagens. Seja você alguém com uma ideia interessante de usar servos para trocar apenas os hot ends em vez de cabeçotes inteiros, ou um design inteligente de sistema de movimento que vai permitir que a gente aproveite os benefícios tanto do IDEX quanto dos trocadores de ferramentas ao mesmo tempo. Se você quer ir além dos limites, realmente não há alternativa a uma máquina personalizada que você construa do zero. Isso me faz pensar em outro bom motivo: dar nova vida a uma impressora 3D antiga. Porque, infelizmente, muitos fabricantes por aí não oferecem ou não conseguem oferecer caminhos de upgrade se, por exemplo, você quiser converter sua H2S em uma H2D ou uma H2C ou sua Creality K2 Plus em uma Cletac. Se você já possui uma impressora 3D como uma Voron SVO8 ou outra open source, um trocador de ferramentas DIY é uma ótima forma de renová-la sem precisar substituir. Isso não só provavelmente vai te economizar dinheiro em comparação a comprar uma impressora totalmente nova, mas também vai evitar que a impressora acabe em um aterro sanitário ou simplesmente ocupando espaço e juntando poeira na sua garagem. Isso é uma das coisas que mais gosto na impressão 3D, o fato de que podemos usá-la como uma ferramenta para melhorar e consertar as coisas, em vez de sempre substituí-las, mesmo que, você sabe, isso leve meses ou anos para acontecer. Mas ainda existem bons motivos para você construir o seu próprio, mesmo que custe mais caro e mesmo que não supere os outros. E isso é pelo amor ao jogo. Porque, como muitos já disseram antes, existem inúmeros sub-hobbies distintos dentro do hobby da impressão 3D. E um deles, na verdade um dos maiores, é construir máquinas. É por isso que ainda existem comunidades ativas de pessoas construindo Vorons, VZBots, Positrons e muitos outros, mesmo quando há impressoras muito mais baratas e, em muitos casos, com desempenho melhor disponíveis no seu microcenter local. Por experiência própria, montar uma impressora 3D é divertido e gratificante, e você vai aproveitar cada vez que vê-la imprimindo. Para quem já montou uma ou duas impressoras e superou esse desafio, ou busca algo mais intenso, o próximo passo é montar uma impressora ainda mais desafiadora. O que nos leva ao próximo bom motivo, que é desafiar a si mesmo ou as pessoas ao seu redor. Aprendemos, após 2 anos, que montar uma impressora com troca automática de ferramentas é muito mais trabalho do que imaginávamos ao compará-la com uma de cabeçote único. Na verdade, é muito mais desafiador em vários aspectos do que a soma de suas partes. Você tem montagem, movimento, folgas de segurança no deslocamento e uma infinidade de problemas que surgem quando você multiplica a complexidade tanto do hardware quanto do firmware por um fator de 7. Mas se você está procurando um desafio, seja para você mesmo ou talvez para alguém da sua vida, pode realmente valer a pena. Afinal, como pai, não consigo pensar em uma maneira melhor para meu filho aprender.
Engenharia, design industrial, resolução de problemas, lidar com frustrações e muito mais. Tudo isso ao construir juntos, na nossa sala de estar, um verdadeiro equipamento industrial de ponta. Isso, na verdade, me leva ao meu último motivo: comunidade e vínculo. Não, sério. Já brinquei antes que não quero cair na armadilha do clichê de dizer que o verdadeiro trocador de ferramentas foram as amizades que construímos pelo caminho. Mas, de longe, o resultado mais valioso dessa jornada para mim não foi, na verdade, a impressora em si. Foram as amizades, memórias e risadas criadas ao longo do caminho. Eu sei que é clichê, mas seja montando seu trocador de ferramentas com filhos, amigos tomando cerveja ou com novos amigos na comunidade Stealth Changer no Discord. Eu realmente acho que não dá para exagerar o valor de um bom projeto desafiador para unir as pessoas. Onde mais no mundo você verá um judeu, um muçulmano, um cristão e um ateu trabalhando juntos, rindo e comemorando conquistas enquanto buscam um objetivo comum? Isso é realmente lindo pra caramba. Então eu faria isso de novo? Nem pensar. Não, provavelmente não. Mas isso não significa que eu diga para não construir um. Afinal, se você é um desses casos especiais, ou se quer o desafio, ou se isso é a sua ideia de diversão, então eu acho que você definitivamente deveria fazer isso. E aqui, mais uma vez, eu realmente preciso fazer uma pausa por questão de justiça e lembrar você que nós decidimos criar nosso próprio fork do projeto Stealth Changer, que já era bem desenvolvido e bem testado. E nós baseamos isso em um cabeçote nunca antes utilizado, ao invés de usar um dos muitos cabeçotes que já tinham sido rigorosamente testados com esse projeto. Construir um trocador de ferramentas é uma tarefa grandiosa, independentemente do caminho escolhido, disso não tenho dúvidas. Se você decidir seguir a linha principal do projeto e usar os arquivos que já foram testados por outras pessoas, em vez de trilhar seu próprio caminho, você vai ter muito menos dificuldade. Então, leve isso em consideração. Para mim, esse projeto esgotou totalmente minha vontade de construir ou fazer upgrades em impressoras personalizadas. Agora, não me entenda mal, ainda pretendo aproveitar montagens open source no canal, se forem bem documentadas, claras, finalizadas e sem surpresas. Mas eu acho que, daqui pra frente, vou me limitar a projetos que estejam finalizados, com kits de peças completos e totalmente fornecidos, em vez daqueles experimentais e de ponta, que levam 2 anos de redesenho, pedidos, espera de 4 semanas e depois mais pedidos de peças quando você percebe que pegou as erradas. Projetos, por exemplo, como o sistema Box Turtle AMS, que foi uma montagem muito divertida e que eu adoraria fazer de novo. Na verdade, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso que você pode conferir bem aqui. Sabe? Caso você faça parte dos 71,5% dos espectadores que acham que estão inscritos, mas na verdade não estão, fica a dica. Isso é tudo por esta semana, vejo vocês no The Next Layer.